Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Conectadas e engajadas, a nossa geração de mães é totalmente assim. Você concorda comigo? A maternidade, junto com as redes sociais, pode ser um pouco explosiva, mas hoje eu trouxe uma convidada aqui para mostrar pra gente que pode sim ser uma grande bênção para a vida das mães, se usada com equilíbrio. Quem está aqui comigo hoje é a Fernanda Vitvitsky. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Oi, Jay. Oi, gente que tá ouvindo. Que legal estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que deu certo, né? Da gente conseguir conversar, conseguir marcar, ter esse tempo de conversa. E eu tô muito animada. A maternidade é meu assunto predileto. E assim, me controlo pra não falar só disso com toda pessoa que eu encontro, porque eu adoro falar sobre maternidade. Por mim, você podia falar só sobre maternidade no seu Instagram, que eu ia continuar amando acompanhar. É incrível, né? Como quem é mãe, eu lembro quando eu não era mãe, e a minha irmã era desse mundo, assim, com as amigas dela, ela se encontrava, só falava disso, eu ficava assim, nossa, gente, que saco, fala de outra coisa, não fala de outra coisa. E hoje em dia, assim, da pessoa nem é mãe, eu só falo disso. Minhas amigas solteiras, eu fico falando dos meus filhos, tudo é. Ai, eu sou assim também. Às vezes eu tô conversando com alguma amiga que ainda não tem filhos, eu falo, ai, desculpa, isso é chato, né? Mas elas falam, não, é legal, é bom que eu já vou aprendendo. É inevitável, né? Mais forte que a gente, é porque é uma coisa uma coisa muito forte que acontece na nossa vida, né? Sim, é muito transformador. É. Bom, provavelmente quem tá ouvindo aqui já viu a Fernanda em alguma rede social, algum lugar. Ela é influencer, autora e hoje eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho com a gente, justamente sobre o impacto das redes sociais na maternidade, porque o testemunho dela tem sido realmente muito abençoador para mim. Eu tenho certeza que para muitas mães que acompanham também. Então, Fernanda, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, da sua família e do seu trabalho para nós. Eu sou a Fernanda Vitvitsky, eu tenho 32 anos. Eu sou casada com o Rafa, a gente tá juntos há 10 anos e casados há 7 anos. Esse ano, inclusive, a gente vai fazer uma festa de bodas esse domingo agora, dia 31 de julho de 2022. A gente vai fazer uma nossa festa de bodas de comemoração. Parabéns, que legal. Ai, obrigada. A gente sempre teve um sonho, assim, de fazer bodas. Geralmente as pessoas não comemoram muito casamento, a não ser, tipo, 25 anos, 50 anos. A gente sempre quis comemorar com mais frequência, assim, sabe? Casamento é uma coisa muito importante, a base da família, e a gente sempre quis celebrar, sabe? Queremos celebrar mais vezes. E nós temos 3 filhos, o Samuel, a Sara, que são gêmeos, eles têm 2 anos e 3 meses, e um mais novinho, meu caçulinho, o Isaac, que faz 1 ano mês que vem. Então eu tenho 3 babies em casa. Suado, né? Sua vida o quê? Aí. Não, é que quem tá ouvindo não tá vendo. No caso, a Jay tá tendo a tristeza de me ver pela tela aqui, o tamanho da minha olheira, o meu cabelo completamente sujo, que eu não lembro faz quantos dias que eu não lavo. Mas suado. Suado literalmente, assim, preciso tomar um banho. Vou acabar esse podcast, vou tomar um banho. Mas, então, eu tenho 3 bebezinhos em casa, que é minha mini creche. E eu sou autora, sou escritora, né? Escrevi 3 livros. O primeiro chama Enquanto Isso. O segundo é As Primeiras 4 Estações. O primeiro e o segundo. O segundo é sobre maternidade, só sobre maternidade. O primeiro é sobre espera. Eu falei com o meu testemunho, eu tentar engravidar por algumas vezes, por quase 3 anos. E o meu último livro lançado esse ano chama Casal Imperfeito. E eu falo sobre casamento, né? Eu quis escrever um livro onde eu converso com outros jovens casais, né? Um livro com uma proposta diferente de livros de casamento que geralmente a gente vê, escrito por pessoas mais velhas. A gente escreveu um livro, o Rafa me ajudou na escrita, né? Ele participou do livro também, deu a perspectiva masculina dele sobre o assunto. E isso, trabalho na internet, tem alguns itens de papelaria, trabalho com mães empreendedoras. Tô fazendo meus corre aí na internet. E hoje em dia é o que tem, né, sustentado a nossa casa, tem abençoado o nosso lar, graças a Deus. Que legal. Quanto tempo você trabalha com a internet, Fer? Que eu tipo assim, trabalhar no sentido de receber, né? Quando a gente fala trabalho, a gente pensa numa remuneração. Desde que eu lancei meu primeiro livro, Enquanto Isso tem 2 anos e pouco. Mas eu estou na internet de forma intencional já, publicando texto, conversando com as pessoas, né, usando aquele lugar de forma, não só como compartilhar minha vida, mas usando de forma intencional,
há muitos anos, assim, eu tenho Instagram tem 10 anos. Eu acho que desde quando eu criei o Instagram, eu já usava, assim, depois tive canal no YouTube, então eu tô na internet tem uns 10 anos, assim. Tive Orkut também, mas trabalhando, né, e assim, de forma remunerada. Tem 2 anos que eu vivo pra isso, né, tipo assim, hoje em dia meu trabalho é isso. Sim. 2 anos e 3 meses, mas parece que passaram, assim, 10 anos, porque bateu com o nascimento dos meus filhos, Pois então é. em 2 anos tem 2 anos e 4 meses, eu acho. Em 2 anos e 4 meses, parece que aconteceu, sei lá, 10 anos mesmo de vida, sabe? Sim, que aconteceu muita coisa nesse pequeno tempo, né, você pensa, 3 filhos e 3 livros. É Isso, coisa 3 filhos e demais, 3 livros em né. 2 anos e Além pouco, é dos muita outros coisa. projetos, né, assim, são Gravamos bastante. curso e fizemos papelaria, baby journey, nosso journal e planner. E, nosso Deus, é E só daí bênção. ainda te chamam para fazer uns podcasts por aí, né. E aí eu vou, ainda vou, e fico aqui. Ai, adoro. Ai, que demais. E conta pra gente, assim, como que tem sido a tua jornada nesse universo das redes sociais desde que você se tornou mãe, que acho que pra você é bem peculiar, né, que juntou trabalhar com a internet, né, que precisa ter uma questão de marketing, ter os filhos, todo esse universo novo da maternidade. Como que isso foi pra você? Conta pra mim essa tua jornada nas redes sociais com a maternidade. É muito interessante porque, diferente talvez de outras influenciadoras que se tornaram grandes, ainda solteiras, e as pessoas acompanharam a vida delas, o que aconteceu foi que um vídeo viralizou, eu contando da minha notícia da gravidez, então as pessoas chegaram a partir desse momento. As pessoas chegaram com a chegada dos meus filhos, chegaram as pessoas. Uhum. Então, eu tive que amadurecer já com os filhos nas minhas mãos. Então, eu não tive esse Sim. tempo de apanhar nas redes sociais, ou ser cancelada, enfim, ter já essa casca grossa pra, tipo, não, eu vou até aqui. Eu meio que, Uhum. antes, como eu já consumia um pouco, assim, eu não sou muito de consumir influenciadoras, blogueiras, eu nunca fui assim, eu consumia mais outro tipo de pessoas, assim, dentro da internet. Escritores, meus amigos mesmo, eu uso muita rede social como consumidora, como ver a vida das pessoas que eu gosto, tipo meus amigos, minha Sim. família e tal. Aham. Eu não sou muito de ficar vendo conteúdos assim mais aleatórios, né? É um tipo Entendi. de forma que eu consumo. E então, quando os bebês nasceram e eu comecei a compartilhar sobre maternidade, eu tive que meio que aprendendo enquanto eu compartilhava. Uhum. Então foi um processo bem interessante, assim, com erros, né? Acredito que eu tive erros, ainda terei. Então, hoje, por exemplo, eu aprendi nesses 2 anos a saber dosar o compartilhamento, principalmente Uhum. no que se diz aos meus filhos, não sobre a maternidade, porque são coisas diferentes, né? Sim, verdade. Eu como mãe, a maternidade para mim é diferente do que é a Sara, o que é o Samuel, o que é o Isaac. Perfeito. Então, eu tenho tentado cada vez mais não deixar de compartilhar a maternidade, porque eu acho que isso é uma bênção, Sim. mas é diferente de eu compartilhar o que é cada um dos meus filhos. Então, eu acho que foi isso que eu aprendi nesses últimos 2 anos, assim, a saber Sim. dosar. Uma coisa é eu falar que meus filhos fazem birra, quando todos os filhos de todas as pessoas fazem birra. Outra coisa é eu Uhum. falar, o fulaninho é dramático, a fulaninha é de tal personalidade, tal bebê briga Uhum. mais, tal bebê, entendeu? Outra coisa Sim, é eu sim. dar nome aos bois, sabe? Então, muitas vezes, até quando eu vou compartilhar alguma história, a galera fala, por que você fala baby tal? Eu sempre falo assim, aí o baby, eu falo baby 1, baby 2, baby 3, que tanto faz qualquer, Aham. falou isso, aí as pessoas nunca sabem quem que é, justamente para as pessoas não sentirem que elas Sim. sabem quem é, né, a Sarah e o Samuel. Se eu te Sim. perguntar assim, Jay, quem que é a Sarah? Eu espero que você saiba não falar, tipo, é a Aham. Sarah, aquela menina, sua filha, e Sim. não vá além disso, né? Porque isso cabe à Sarah futuramente, caso ela Se ela queira ter rede quiser social. compartilhar, né. Isso, Aham. sobre quem ela é, o que ela gosta, a personalidade dela, enfim, as coisas que ela vive. Mas eu acho que meu processo, assim, tem sido esse, não é, né? Tô 2 anos e pouquinho, sou uma bebê, não sou uma influencer bebê, né? Tô aprendendo. Aham. Mas tudo isso, assim, graças ao discernimento que o Espírito Santo me dá. Hum. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar. A gente, como mãe, eu fiz muito isso no começo, assim, cada vitória dos nossos filhos, a vontade de compartilhar, né? Passo, primeira Sim. comida, primeira palavra. Mas eu via que o Espírito Santo me freava, assim, eu ia compartilhar um vídeo deles falando uma coisa assim, aí algo me incomodava e eu já levo isso em consideração, tipo, por que tá vindo esse Claro. incômodo? Se fosse uma coisa
que não é prejudicial não me geraria um incômodo. Então, até um exemplo prático, assim, semana passada eu queria falar com mamães sobre uma coisa, e aí nesse vídeo que eu tinha gravado aqui em casa pra nós, aparece eles falando muito, assim, tipo, aparece a voz deles, eles falando bastante. E aí eu sempre tento pensar de uma maneira de mostrá-los, sempre eu posto foto deles, enfim, tudo bem, mas eu sempre tento postar de uma forma que não pareça que as pessoas conhecem eles. A voz, como eles falam, o jeito que fala, sotaque, nada. Aí tava tão bonitinho. Aí, enfim, aí eu senti isso, sabe? Tipo, não posta. Aí eu não postei, apaguei. Já tava com o legenda escritinho, já apaguei. Então eu tô nesse processo ainda, né? De saber o que compartilhar, o que não compartilhar. Falando assim, eu tô falando de uma visão da influenciadora, né? Não de uma pessoa que consome. Claro. Outros conteúdos. E na maternidade, assim, quando você se tornou mãe, mudou um pouco o teu consumo ou você continuou só acompanhando seus amigos? Você usou rede social para pegar dicas maternas, coisas desse tipo? Então, quando eles nasceram, bastante, porque eu tava super insegura, assim, tipo, então eu queria saber sobre tudo. E como bateu com a pandemia, eu não tinha nada pra fazer, além de ficar vendo conteúdo de rotina, de sono, tinha nada pra fazer, de não sair a fazer nada, ficar Sim. enfiada no apartamento com 2 bebês que não tinha nada pra fazer, então minha vida era fazer rotina pra eles. O que eu também achei bem prejudicial, assim, sabe? E você é mais metódica, assim, né? Eu lembro que você Super já metódica. compartilhou. Eu sou exatamente igual, então a gente sofre, né? Sério? A gente Você também é sofre porque metódica? a gente quer fazer a rotina e tal, a gente acaba indo para um extremo, né, Fer? Às vezes Muito. fica difícil. Não, e principalmente assim, que nem com a pandemia, você falou que seu bebê do meio tem Nossa, 2 anos, bateu, né, com a aham. pandemia. Não Nossa, tinha o que total. fazer. O que eu vou fazer? Ah, Não. vou treinar meu filho a dormir. Ah, vou colocar horário de soneca, não tem nada pra fazer. Não vou sair de Então, casa mesmo, então vai dormir só no berço, não vai aprender a dormir em isso. outro lugar. Não tem que adaptar a bebê a nada. A nossa vida é isso Exato. aqui. 1 ano, a gente ficou 1 ano trancado dentro de casa. Nossa. Então, eu acho que no começo, nesse primeiro ano de vida dos bebês, eu fiz assim, por isso, porque eu não tava vivendo muita vida real, tipo, porque eu acho que quando a gente convive numa comunidade saudável, tipo de amigos, igreja, família e tal, a gente acaba recorrendo menos à rede social porque a gente já tem um compartilhamento natural da vida real, sabe? Super. Como eu não tinha muito isso, eu acabei me enfiando. Aí a gente vai enjoando dos assuntos, né? Eu, pelo menos, enjoo muito, assim, tipo, igual quando a gente tá na época de casamento que só segue perfil e blog de coisa de noiva, né? Quando eu cheguei no aeroporto pra lua de mel, eu fui dando um follow, assim, todos os perfis, blog de noiva, eu não aguentava mais esse assunto de Chega! noiva. Isso. Aí depois, E então, chega de perfil de sono, chega de perfil de introdução isso, alimentar, chega isso. desse Exatamente isso. Então, assim, na época, assunto. um pouquinho. Com a chegada do Isaac, eu não vi mais nada de nada. Aham. Aplicativo de salto, não tinha nada. Só vivia a vida. Bom demais, né? A experiência Sim. da maternidade pela segunda, terceira vez. Sei se foi Nossa, bom pra você. demais. Pra mim também, Foi total. bom? Você Foi. gostou? Não, assim, serve pra gente ver que não é tudo isso, né? Porque o que deu super certo com o primeiro não deu com o segundo, e eu achava que eu tava bombando, mas na verdade não tava. E assim também a gente vai ficando mais humilde, mas também nos ajuda a ser muito mais flexíveis, né? Porque não dá pra ficar em volta daquilo o tempo todo. A vida tem outras facetas, né? Com certeza. Exatamente isso. E acho que as redes sociais elas acabam criando uma bolha, né? Porque a gente segue nichos. Então, assim, eu percebo muito assim como as opiniões vão sendo formadas pelo que a gente vai seguindo, né? Nós não existe território neutro e nós somos influenciáveis, né? Ninguém é Sim, imune. com Então, assim, certeza. dependendo do que a gente for seguindo, a gente vai ficando meio que numa bolha, né? Eu percebo assim, claro que eu não vou entrar em assuntos políticos, mas isso acontece muito com política, né? A pessoa segue Muito. só aquela visão, aquela visão, aquela visão, e ela não consegue enxergar o outro lado de forma alguma. Sim. Então, isso acontece também com a maternidade, né? Estilos parentais, né? Ah, você começa a seguir um monte de página que fala de um jeito de educar os filhos. Aí você não consegue enxergar que existem outros jeitos e que talvez um dos teus 3 filhos se adapte com outra coisa, né? Então, acho que isso acontece muito com aquilo que a gente consome, né? A gente se bitola muito se a gente ficar nessa. Acho super legal essa tua dica aí de dar uns unfollow de vez em quando. Ah, sim. Ainda mais que são de pessoas desconhecidas, assim, né? Que você tá dando um follow em Sim. amigos seus, pessoas Não, queridas, né? não. Pessoas nem Aham. sabem que você existe. Tipo, você não vão Nem ficar viu. chateada. É. É mais porque a pessoa tá ali realmente para produzir um conteúdo e de repente esse conteúdo não precisa mais, ou né, Isso. você seguiu a vida e tá tudo certo. Com certeza. E pensando um pouco nisso, assim, vamos pensar agora juntas aqui nos benefícios e malefícios para as mães.
nas redes sociais, assim. O que que você vê como algo muito positivo, tanto do ponto de vista, né, como alguém que produz e compartilha, quanto do ponto de vista que alguém consome, assim. O que que você acha que é positivo com as redes sociais para nós mães? Eu acho que no mundo digital que a gente vive e pouco comunitário, na verdade isso revela um problema, né? Eu acho que se a gente vivesse É, mais em comunidade, em amigos, vizinhos, família, diariamente, a gente já teria uma relação melhor com a rede social. Eu parto daí. sim. Uhum. Como isso já não acontece, hoje em dia é tudo muito digital, eu acho que existe uma coisa boa na rede social que é te lembrar, enquanto você vive esse universo, essa bolha ali da sua casa, do seu apartamento, de louça suja, fralda suja, birra, choro e coisa que não termina, e noite acordado, a rede social, quando você segue os perfis, né, de pessoas que mostram a realidade delas de verdade, eu acho que é um lembrete de que você não tá sozinha. Tipo assim, pelo menos pra mim, direto eu vou num perfil assim de uma mãe que tem muitos bebês, ou enfim, de trigêmeos, eu vou lá, e aí eu falo, nossa, ufa, sabe? Me lembra assim, de segunda a sexta, eu tô vivendo essa bolha aqui de segunda a sexta, só eu com eles, eu com eles, eu com eles. Aí eu preciso saber que tem mais mãe também nessa comigo, sabe? Eu tenho essa Sim. necessidade. Ou eu mando mensagem pra uma amiga minha, no WhatsApp, tipo, amiga, como é que tá aí? Essa semana aqui tá o UOL. Ela, nossa, aqui também e tal. Então eu acho que a rede social, o que eu tento fazer para as mulheres também nesse lugar é ser esses dois lembretes. Um, de que elas não passam perrengue só elas, independente da realidade que elas estão. Porque eu, por exemplo, eu tenho a rede de apoio e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo aqui em casa. E ainda assim, eu Uhum. não paro de catar fralda, lavar mamadeira, fazer mamar. Eu não consigo parar e ainda trabalho. Então, tipo assim, Uhum. todas nós estamos passando por dificuldades e perrengues. E dois, eu gosto de ser um lembrete para as mulheres de que maternidade é um plano de Deus, né? Que Deus tem coisas maravilhosas pra gente dentro desse universo também. Então, eu Amém. acho que esses são os benefícios, assim, esses lembretes, sabe? Uhum. E os malefícios, eu acho que é porque eu não tenho cor desses malefícios, assim. Eu acho que eu tô Uhum. tão corrida aqui. Mas é por isso que eu te chamei aqui, né, Fê? Porque a gente Então, percebe do lado de cá que tem uma leveza aí com esse uso das redes sociais, né? Então, Mas assim, pelo que eu ouço das pessoas, assim, uhum, rola muita questão da comparação, né? Então, muitas mulheres se sim. comparam. Ah, ela já conseguiu voltar a treinar. Ah, ela trabalha e eu não. Ah, ela tem babá e eu não. Ah, o filho dela come tudo e eu não. Eu acho que essa questão da comparação é um malefício. É um dos Uhum, malefícios, né? Então, a grama do vizinho é mais verde, sabe? A gente entrar num sim. pecado ali de autocomiseração e entra num ciclo que a gente fica, nossa, minha vida, minha realidade é pior que todo mundo, ai, eu não tenho de apoio, ai, meu Uhum, filho é assim, pior que o da outra. Você entra nesse ciclo de murmuração e autocomiseração, eu acho que isso é uma coisa maléfica, não um sim. lugar tipo de inspiração, onde você vê outra pessoa trabalhando, você vê outra pessoa treinando e você fala, nossa, que legal, que bom por ela. Quem sabe essa semana também eu vou fazer, sabe? Tipo, ser um lugar É. de inspiração. Uhum, Então, uhum. acho que isso acaba sendo um malefício a comparação. E o outro, acho que o outro malefício da rede social é o excesso de informação. Nossa, isso com certeza, assim, É tipo, verdade. você se entupir de informação sobre tudo, tipo, e às Uhum, vezes a gente tem que mais viver a maternidade. Eu concordo, né, que antigamente as mulheres não tinham informação e tem muitas coisas erradas que faziam antigamente, que a mortalidade infantil era muito maior, eu sei. Mas eu acho que também a gente foi para um outro extremo, sabe? Das sim. experts em tudo, em chupeta, Aham, mamadeira, amamentação, sono noturno. E é cansativo, sabe? Tipo, sim. a gente, Uhum, todo mundo saber muito de tudo, em vez de, tipo assim, às vezes você testar, eu vejo assim que, tipo, tem muitas coisas que funcionam para uma mãe que não funciona para outra, sabe? sim. Então a gente sai um pouco da realidade quando a gente vive nesses. Eu já trouxe pra minha vida assim, tipo, nossa, mas a mulher lá do sono fala que o bebê dela com tantos anos pode dormir 12 horas e minha dorme 10. Então E eu tem algo que eu tô ficava, fazendo errado, né? isso, e eu ficava Uhum, indignada em vez de falar, nossa, que bom, minha filha dorme 10 horas por noite, meu filho dorme 10 horas por noite, eu ficava, meus filhos não dormem 12 horas, tem alguma coisa errada, sabe? sim. Daí a Então eu gente acho que fica esse ali, né, com o excesso. chicotinho falando: "Não, eu tô fazendo algo errado, eu tenho que ler mais, estudar mais", quando na Nossa, verdade eu tenho que é parar de ler e viver, como você falou, né. isso, exatamente. A minha amiga uma vez falou pra mim assim, uma vez ela falou assim: "Ai, amiga, quer saber? Meus filhos não são. Já entendi que meus filhos não gostam de dormir." Aí eu falei: "Sério, amiga, por quê?" "Ah, é porque eles dormem tipo das 9 até umas 5:30, 6 horas, estão acordados." Aí eu, tipo assim, os meus dormem às 7. Mas eu Aham. lembrei que na minha época com a minha mãe, quando eu morava com meus pais, a gente dormia 8:30, 8, 6 horas da manhã eu tava em pé.
Sim, Tipo, isso é uma coisa mais recente, assim, de bebês que dormem de 7 a 7, 6 a 6, sim, tipo. aham. Então eu falei, amiga, seus filhos estão dormindo. Eles não são não dorminhocos, eles dormem. Só que você tá se Sim, comparando com a mulher lá que fala dos 12 horas de sono, exato. né? É. Então, não sei se isso aconteceu com você também, se teve essas noias assim. Sim, nossa, demais. Essa questão, acho que entra junto com a comparação, a informação e a comparação, né? Porque daí a gente compara a nossa vida com a informação da planilha, né? Que diz que tem que ser daquele jeito, que com tantos meses tem que fazer tal coisa, e a gente deixa de observar o nosso bebê também, né? Eu acho. A gente fica com o olho ali no celular e esquece de olhar nos olhinhos dos nossos filhos, né? E ver, conhecer aquelas pessoinhas que são únicas, que são especiais e têm características só delas. Não adianta a gente pegar a informação de um livro, né, de um perfil de Instagram sobre como todos os bebês são, se Deus deu para nós seres únicos para a gente criar, né? Então Com esse equilíbrio certeza. é muito difícil mesmo, né? Para mim outro malefício, esse é muito algo que eu preciso sempre me policiar, assim, é que eu uso muito as redes sociais como um escapismo, sabe? Como eu passo Ah, é. o dia inteiro com os três, é puxado, né? Você sabe como é. A gente Nenhum fica deles vão ali. à escola ainda? O mais velho começou esse ano, né? Ah, Então, é? assim, pelo menos de manhã é Mas dois. ainda assim, dois fica com você, É, né? sim. Nossa. E assim, rotina, né? Fazer comida, a casa, é tudo, né? Tudo vai nas nossas costas. Muitas vezes eu me pego usando o celular para sair dali, sabe? Como Ah, eu também faço isso, se verdade. sabe assim, e eu acho isso muito nocivo. Pra mim, pelo menos, eu percebo que é nocivo, né? Porque como, principalmente quando eu tô com os menorzinhos, que são mais babies, né? Então, assim, eles estão brincando. Ah, eles estão brincando. Aí eu vou pro meu celular. Aí eu começo e a gente acha que tá só 5 minutos, mas já tá uns 15, 20, né? E vai, a Sim, gente se afunda lá. E quando vê, tá ali o menino de 2 anos clamando por atenção da pior forma possível, e a gente, poxa, esses 2 anos são terríveis, né? Sendo que, na verdade, eu parei de olhar para ele, né? Eu me, sim, me enfiei ali na minha bolha do Instagram porque eu tava cansada, querendo um escape, um descanso daquilo ali para alguns minutos. E a gente acaba, como mães, principalmente as mães que ficam em casa com os filhos, né? A gente usa sim, muito as redes sociais como escapismo, né? Para fugir sim, ali daquele cansaço. Não que a gente não queira estar ali, mas a gente fica sim, cansada, entediada também, né? Tá com entediante, certeza. as crianças são, né, muita repetição. Então a gente acaba indo e não faz bem, porque a gente às vezes vê alguma coisa ali nas redes sociais que não faz bem para você naquele momento. Uma mãe Sim, que tá dando conta e você não tá, né? Daí vai para comparação e daí você vai sim, ficando frustrada e você não percebe que na verdade, se você não tivesse olhado para o seu celular naquele momento, talvez você estaria muito mais leve, muito mais tranquila, né? sim, isso é muito verdade, né? E tentar, tipo assim, encontrar um equilíbrio, assim, né? Tipo, eu vou tentar estipular um horário pra eu fazer isso, pra eu ter esse meu momento ali de rede Hum, social, não só, tipo, ser igual um cigarrinho, né? Que, tipo, ai, tô estressada, vou usar aqui como, boa, boa. né? Exatamente isso. Mas não, eu vou É, ter uma hora do dia onde eu vou sentar, não tem problema nenhum, né? Assim como nossos pais sentavam aham, assistindo televisão no final do dia, assistiam um jornal, uma coisa assim. uhum, O problema é a gente ficar fazendo isso de meia em meia hora, de hora em hora. É um, exatamente. pensa nossos filhos o dia inteiro, de hora em hora, a gente fugindo deles, né? Então, Nossa, é muito nocivo. também é Tanto para verdade. nossa saúde mental quanto para o nosso relacionamento, né, e conexão com os nossos filhos, Com né? certeza, Então, porque o celular, ele é uma bomba de informação. Então, não é que você está desestressando, você só ocupou mais o seu cérebro ainda exato. com Aham. preocupação, ficou sabendo que tá tendo guerra no mundo, que alguém tá passando fome, que tá acontecendo isso, aquilo. Lógico que também é bom de se Uhum. atualizar, mas às vezes a gente é uma atualização de informação tão grande que somado à nossa louça suja, o bebê fazendo birra, a fralda de cocô lotada, entendeu? Então, tipo assim, é um escapismo que na verdade é só mais uma sobrecarga, né? Do que realmente um escape Exatamente. gostoso, assim. Às vezes seria melhor você ter ido lá fora, sei lá, brinca aí, eu vou ficar olhando pro céu, vou respirar, Aham. vou ouvir Exatamente. né, um outro tipo de escape, Sim. né? Não É. necessariamente a rede E social é um bom esses escape. esses limites, né, que você mencionou, assim: "Ah, eu vou ter um momento do dia para fazer isso, né, vou de tal a tal momento", talvez com um timer no celular, alguma coisa assim, né. Isso é um hábito para trazer equilíbrio, assim, né, nesse uso das redes sociais. Quais são alguns outros hábitos que para você, porque eu imagino, eu fico aqui pensando, né, você precisa usar as redes sociais hoje, né, como você Uhum. mencionou, o ganha-pão da tua família está relacionado ao teu trabalho aí nas redes sociais, né? Mas você também precisa desse equilíbrio.
de não Sim. ficar, né, ali o tempo inteiro pensando no que você vai compartilhar, no que você vai fazer. Como que você faz assim? Quais são alguns hábitos para achar esse equilíbrio, Fê? Cara, então, tenho muita dificuldade nisso, assim, é algo que eu tô penando, sinto o Espírito Santo me incomodar demais, sabe? Tipo assim, tá errado. Uhum, Converso muito sobre isso com o Rafa. Inclusive, eu tenho um clube de leitura e a gente tá lendo um livro chamado uhum, Pirâmide da Sabedoria, que é tipo assim, maravilhoso. E o livro veio uhum, só pra confirmar todos os meus maus hábitos, assim. Eu já li vários livros sobre má relação ou como ter um bom uso das redes sociais e do celular, e eu tava conseguindo entrar nesse caminho até que eu comecei a trabalhar com isso. Então, na época que eu li uhum, esses livros que eu não trabalhava com celular, eu conseguia fazer 12 horas sem celular. Tipo, eu desligava ele às 7 da noite, pegava ele às 7 da manhã. Eu conseguia fazer várias coisas. Quando eu comecei a trabalhar, isso perdeu o controle. Porque realmente, assim, tipo, eu passo a tarde inteira no celular, mas eu tô a tarde inteira trabalhando. Tô no uhum, WhatsApp, tô resolvendo coisa, o Instagram, eu respondendo mensagens, vendo repostagem de stories, vendo marcação. Isso tudo é o meu trabalho. É como se eu entrasse no escritório pra trabalhar, só que eu fico no meu celular. uhum, Só que aí não tem hora pra acabar, né? Tipo, não dá 7 da noite que as crianças dormem, o certo seria eu desligar e acabou. uhum. Então, o único bom. Então, como eu estou nesse processo de bons hábitos, o único bom hábito que eu poderia dar a dica aqui, né? Porque eu não tô com propriedade mesmo, porque eu acho que eu estou no momento de não estou com bons hábitos, porque tá tudo muito Uhum, misturado, assim, sabe? sim. Mas vou falar das minhas tentativas, de coisas que quando eu consigo me ajuda. Eu tenho conseguido, e quando eu não consigo tem sido um pouco mais raro, é separar, então, os meus horários de trabalho. Então, de manhã, eu não mexo no celular como trabalho. Eu tento só Uhum, responder minhas amigas, minha mãe, minha sogra, o Rafa, falar alguma coisa, que é quando eu tô com as crianças. À tarde, quando eles vão pra escola e tem uma pessoa que me ajuda com o bebê que fica em casa, que não vai pra escola, aí eu entro no meu celular pra responder coisas de trabalho e tal. Então eu tento já meio que separar uhum, por turnos. Um uhum, outro bom hábito que eu tenho tentado fazer, mas já tem alguns meses já, realmente tem funcionado, é que como eu acordo muitas vezes à noite com o bebê e tudo mais, eu não uso meu celular de jeito nenhum de madrugada. Tipo assim, eu me uhum. recuso a usar a rede social, tipo assim, era pro meu cérebro estar dormindo. Então, já que eu tô acordada com É, o bebê, eu vou ficar uhum. acordada com o bebê em silêncio. Silêncio mental, Sim. sabe? Eu não vou. Porque com os gêmeos, o primeiro ano que eles acordavam muito, dava mamar e tirava leite, dava mamadeira, eu vivia a madrugada. Tipo assim, era como se fosse de manhã, de tarde, porque eu entrava na rede social, postava, respondia stories, sabe? Uhum, uhum. E desde que o Isaac nasceu, eu não mexo no celular. Amamentava ele de madrugada no silêncio. Hoje em dia também eu atendo ele no silêncio. Eu olho o horário no despertador. Eu coloco meu celular longe de mim. Então, durante o Uhum. meu sono noturno ali, tchau celular. Por mais Ótimo. que eu acho que isso é um Uhum. mínimo, assim, que a gente pode fazer como ser Ah, humano, mas né? olha, eu acho que nós mães precisamos aprender sobre isso, assim, porque a gente aproveita a madrugada para dar uma conferida aí no celular, né? E como a gente vai ter que acordar mesmo, muitas vezes a gente já fala, ah, então, né, vou aproveitar para responder tal coisa, vou aproveitar para ler tal coisa, para pesquisar tal coisa. E quando vê o nosso cérebro, já aconteceu várias vezes comigo, eu termino de dar uma mamar do bebê, volto para cama, mas a minha cabeça não consegue voltar a dormir. Lógico. Porque Não, daí o eu me Rafael enchi me de falava. coisas, né. O Rafael fazia muito de mexer no celular na noite. Aí de manhã ele falava assim, eu falava, Nena, como é que foi a mamada com o Isaac? Aí ele, eu dei, mas depois demorei muito pra voltar a dormir. Fiquei 1 hora acordada. Eu falei, você mexeu no celular? Mexi. Eu falei, você É por acordou seu isso. cérebro? Você falou, cérebro, tô Exato. acordado. Você não falou pro seu cérebro, eu estou acordado com sono ainda, daqui a pouco eu vou voltar a dormir. Fica Uhum, aí nesse uhum. pause. Você liga o seu Sim, cérebro. Então, a gente acaba. A nossa capacidade humana é limitada. E a rede social, ela nos ensina que ela é ilimitada. A gente pode acessar o exato. celular quando a gente quiser, a gente pode responder quantas pessoas a gente quiser, a Uhum, gente pode postar o dia inteiro se a gente quiser. Mas não é assim, uhum, a vida real não é assim, nosso cérebro é limitado. Então, pensa em mães, a gente que sabe a realidade, que cuida de bebê uhum, o dia todo, de crianças que é um trabalho muito exaustivo, que tem que fazer todo o gerenciamento da casa, de compras, limpeza, comida, fralda, roupa, e que você uhum, adiciona a isso uma vida uhum. acordada na madrugada com informações, você tá vivendo, você vai surtar.
você vai surtar. Exato. Ou você vai Uma hora surtar, vai pifar. vai pifar. Vai. Ou você vai surtar internamente, de começar a ter crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Ou Uhum. você vai surtar com os seus filhos, de não ter paciência pra eles. Ou você vai surtar com o seu marido. Ou você vai surtar Uhum. fisicamente, de começar a comer demais. E, entendeu? Tipo assim, não tem como. Não tem como. Sim, é Então, eu acho verdade. que esse bom hábito, eu acho que talvez eu possa ser um pouco de exemplo, porque o resto eu tô tentando aprender Sim. ainda. Você falando aqui, eu tô aprendendo, porque eu já dei até a dica aqui no podcast de, em vez de entrar nas redes sociais, a gente usar esse tempo para ler alguma coisa edificante, né? Então, assim, principalmente nos meses de recém-nascido, né? Eu ficava no aplicativo da Bíblia, né? Lendo devocionais e tal. E agora eu tô com o péssimo hábito de pegar o meu Kindle e ler os livros que eu quero ler, né? E fico ali na madrugada. Às vezes, gente, o bebê já tá, ó, um tempão dormindo ali, a minha pitiquinha tá lá capotada, e eu ali, não, mas falta, porque o Kindle mostra, né, quantos minutos falta pra acabar o capítulo, aí tá lá assim, não, mas falta 15 minutos pra acabar esse capítulo, né, então eu vou ler até o final. Aí quando vê, eu já, não, mas o próximo capítulo tá dizendo que é só 18 minutos. Aí quando vê, da Nossa. mesma forma, né, eu tava me achando o máximo, porque eu faço isso e não uso o Instagram de madrugada, mas da mesma Fazendo um forma, o que bom você uso do tempo, né? na verdade, o que você falou só me acordou aqui pra isso, de que, gente, ó, lembra que eu falei pra vocês lerem a Bíblia de madrugada? Não façam isso. Não, eu acho assim, lógico que são Desliguem o fases, né? cérebro. Tipo assim, ninguém vai ficar, por exemplo, esse comecinho, que você passa muita madrugada acordada, às vezes durante o dia você vai lá e dorme, que tá tudo muito desregulado, aí tudo bem, eu sei. Sim, Mas eu acho que quando isso vira um hábito, tipo, por um total. ano eu vou viver a madrugada. A madrugada vai ser uma parte do meu dia onde eu vivo. Eu acho Uhum. que isso é prejudicial porque nosso corpo não foi feito pra viver. Não Nosso corpo aguenta. foi feito pra dormir e a gente já tá tendo que ficar Uhum. acordada com o bebê. Aí você adiciona isso uma vida, tipo, eu vou viver madrugada, eu vou, entendeu? É Uhum. como se fosse manhã. E a gente, nosso corpo precisa dessa diferença, né? Sim. Uhum. E, enfim, até mesmo para a própria saúde, né? Física e mental, como Com mães, assim. certeza. Eu E até vejo, cara, espiritual, né? A gente se enche de tanta coisa que não faz bem pra nossa alma, né? Tem com tanta. certeza. E, né, nossa alma para discernir melhor no outro dia, fazer uma leitura bíblica, fazer uma leitura de um livro e ter um melhor aproveitamento do texto, Uhum. da informação, Uhum. precisa ter um cérebro descansado, né? Que dormiu. Exatamente, com Então, certeza. bebê dormiu, dorme. Fecha o olho. Não consigo Uhum, dormir. Fecha o olho e vai orar uhum. pelas pessoas, sabe? Tipo assim, Sim, tenta, sei lá, não sei. sim. E como para você é trabalho, né, rede social, porque assim, eu tenho o hábito de deletar o Instagram do meu celular todos os finais de semana, né? Mas eu não dependo de Instagram para pagar minhas contas, né? Apesar de que, claro, eu uso o Instagram para falar do podcast, né, como Sim, ministério e tal, mas assim, não tem essa parte financeira atrelada que é importante, né, para quem trabalha com isso. Eu fico imaginando assim, para você fazer isso, não é viável, né? Você simplesmente sumir por uma semana e não postar nada, porque a gente sabe que o Instagram ele é bem cruel em relação a isso, ele né? é. Ele é cruel. Cara, eu já pensei em várias coisas assim. Eu tenho um plano a longo prazo de um dia poder fazer um sabático, assim, sabe? Um Uhum, ano sabático, um mês sabático, 6 meses sabático, crendo na provisão de Deus. E se o Instagram, depois que eu não voltar, não entregar, se as pessoas saírem, essa uhum, essa foi a vontade de Deus e não tem muito, tipo assim, eu não deixaria de fazer pelo medo de quando eu voltar eu flopar, sabe? entendi. Né? Sim. Eu tenho, porque Uhum, eu tenho muito forte no meu coração algo que ainda algum dia eu vou escrever sobre redes sociais, porque é uma coisa assim, é um assunto que eu poderia, é quase pau a pau com maternidade pra mim. Sabe? aham, Eu acho que é uma coisa que a gente vive tanto, faz tão parte da nossa vida hoje. Então, às uhum, vezes eu queria, antes, sei lá, quando eu namorava o Rafa ainda, eu fiz 6 meses sem Instagram, sem Facebook, na época eu usava muito Facebook. E foi super bom, tal. E eu queria de novo fazer, só que eu não dependia, né? E hoje em dia não é o uhum. momento, né? Eu acredito que eu Sim, preciso aproveitar claro. esse momento pra, né? Hoje a gente já tem sustentado nossa casa, a gente tem alguns projetos futuros que a gente precisa desse sustento. Então, eu vou continuar. Mas eu quero muito fazer um sabático, assim, sabe? Uhum, Ou eu quero muito um dia não só precisar, mas, tipo, ter a maturidade de compartilhar menos. Porque eu acho que quanto mais maduro a gente vai se tornando, eu acredito nisso, que menos a gente uhum, compartilha. Até mesmo uma questão uhum. de idade mesmo, né? A gente precisa amadurecer, né? Sim, Não dá pra ser uma aham, com menina que certeza.
compartilha o dia inteiro dela eternamente. Vai chegar um momento que eu vou amadurecer, né? Que eu vou compartilhar menos, ou eu vou compartilhar mais, mas de outras maneiras, através de livros, cursos, palestra, live, podcast, não ali stories e tal. Mas eu tenho um sonho assim de, em tantos anos, conseguir não depender do aparecimento no Instagram, por mais que eu faça isso com muita naturalidade. Eu Sim. quero muito um dia poder que os livros se vendam sozinhos, de forma que eu possa dar essa, sabe? Gente, vou fazer um mês de sabático aí, férias, sabe? E eu não acho que Entendi. agora é uma coisa que eu. Não é que eu não posso fazer, mas eu acho que não é inteligente profissionalmente falando eu fazer isso agora, Sim, sabe? e também a questão que você tá enxergando isso como uma bênção, né, pra tua Com vida, para o teu trabalho, certeza. porque é isso, né, tem o lado negativo de que você precisa estar aí postando e tal, mas você já tem um certo equilíbrio, você já tem os seus limites do que você compartilha dos seus filhos, do que você compartilha do teu casamento, não é uma coisa assim, livro aberto, entrem na minha Ah, vida, né. sim. Então Tudo eu acho que tem. já tem, assim, um equilíbrio aí, né? Não precisa, talvez, agora também você sumir, né? Até algo que eu tava falando com você no início, aqui antes da gente começar a gravar, né, Fer? Que eu te conheço, porque eu vejo que você posta, eu sei o nome dos seus filhos, né? Alguns detalhes que você compartilha, apesar de você não compartilhar coisas tão íntimas, mas a gente sente que te conhece, né? Você percebe muito isso, assim, de encontrar com pessoas e elas falarem com você como se elas já te conhecessem há muito tempo? Como que você se sente com isso? Então, eu até comentei com você, né? Que eu sempre compartilho na internet aquilo que eu compartilharia com uma pessoa que eu encontrasse na padaria, na fila do pão, assim. Aham. Então, por exemplo, eu te dei o exemplo, né? Que eu tô sem. A minha a moça que me ajuda aqui em casa, ela tá de férias. Isso é uma coisa que eu compartilharia com a mulher do caixa, tipo, nossa, menina, tô sem ajuda lá em casa, tá uma loucura essa semana. Ela fala, sério, nossa, e minha casa tá. Sabe, uma conversa assim, não tão Sim, pessoal? Então, pra mim, esse é sempre o limite, assim. Eu compartilharia isso de Jesus com alguém na fila do pão? Compartilharia. Eu daria esse testemunho pra alguém que eu encontrasse na fila do aeroporto? Compartilharia. Então, eu vou sim. fazer. Aham, Eu muito legal. mostraria uma foto minha de biquíni pra alguém na fila do pão? Não. Além disso, né, Ah, não ser legal. cristão, mas, tipo assim, eu sempre penso nisso. Tipo, até as fotos que eu vou Uhum, postar, do uhum. meu rosto, de qualquer coisa, eu, do nada, assim, olha isso aqui, eu faria isso? Não. Então, é meio sem sentido. Legal. Mas assim, eu não vejo como negativo. Eu tô fazendo agora a tour do livro, a gente tá encontrando muitas pessoas, milhares de pessoas. E tá Uhum, sendo super gostoso, assim, porque eu sinto que as pessoas já vêm com uma abordagem mais saudável, assim, uhum, falar comigo, sabe? uhum, Eu sinto, assim, que as pessoas já vêm com essa abordagem mais saudável, tipo, oi, Fer, nossa, que legal, parece que eu te conheço, que legal te ver ao vivo, uhum. manda um beijo pras crianças, mas nunca me incomodou porque eu nunca ouvi algo que é o que eu faço. Eu tenho um comportamento justamente pra não ouvir, tipo assim, nossa, manda um beijo pro Samu, Samuel é arteiro, hein, sabe? Tipo, sei lá. Uhum, Ou uhum. eu nunca ouvi comentários com relação ao nosso casamento, aos nossos filhos, que demonstre que eu tô passando da linha. Eu acho que o dia que eu ouvir, eu vou repensar. Opa, tá na hora de dar. Já dei 10 passos atrás, tá na hora de dar 20, sabe? Aham. Então, eu acho que as pessoas me encontrarem com Uhum. carinho de quem, né? Alguém que é igual, sei lá, um programa de televisão que você assiste todos os dias, você gosta muito de um personagem, de uma pessoa ali daquele programa, e você encontra e fala, nossa, que legal te conhecer. Você sente que Sim. conhece um pouco da pessoa. Até aí eu acho Uhum, tudo bem, saudável. Eu me coloquei nessa posição, então não tem por que eu reclamar, uhum. né? Sim. E uma coisa que as mães sofrem muito são com os palpites e comentários sobre as escolhas maternas, né? Ah, você, sei lá, escolheu da chupeta. Aí vai alguém e chega e fala, mas você já sabia que chupeta é isso, aquilo, né? Isso acontece com você, das pessoas verem as tuas escolhas, do que você resolveu fazer com seus filhos e comentarem, palpitarem sobre o que você escolheu fazer? Não, muito pouco. Sabe Ai, por que bom. quê? Mas sabe por quê? Eu vejo que isso tem muito a ver com o comportamento da pessoa que compartilha. É lógico que de Ah, qualquer forma vem, é que, sei lá, de 1000 mensagens, 3 falaram uma coisa? Falaram, mas aí, tipo sim. assim, se for colocar em Uhum, porcentagem, lógico que as pessoas dão palpite. Mas eu acho sim. muito pouco a quantidade de pessoas que não dão, entendeu? Mas eu acho Aham. que isso tem muito a ver com o comportamento do tipo assim. E geralmente eu não me justifico, sabe? Tipo assim, Aham. ai, gente.
estou pensando em fazer tal coisa. Eu faço isso com as minhas amigas, com a minha mãe, com a minha sogra, com o Rafa, tipo, nossa, não dá mamadeira ou não, e agora? Eu tô amamentando, será que vai largar o peito? Pensamentos assim, que eu sei que são polêmicos. Vixe, você acha que eu vou arranjar essa confusão na minha cabeça? Muita confusão aqui na minha casa já de briga por brinquedo, de birra. Eu evito, pra mim a rede social não é um lugar polêmico, não tem como eu comprar essa briga ainda. Quem sabe quando Ótimo. eles forem maiores, eu tiver mais tempo livre, eu vou ser uma pessoa que vou me posicionar mais com relação a outras coisas, porque eu vou ter o tempo mental disponível, sabe? Pra atender as pessoas com seus questionamentos. Hoje em dia eu não tenho, então todas as decisões que eu tomei, eu não compartilhei avisando, tipo, oi, gente, vou dar mamadeira hoje. Não, eu postei uma foto, saiu na foto mamadeira. Fez dar mamadeira? Dou. Ponto, não tenho muito o que falar. Porque eu tenho que me justificar pro Rafa e tenho que justificar pros meus filhos. Tipo, não tem muito. Eu acho que quando você dá esse espaço pras pessoas, aí você aguenta, né? É verdade. Mas se, tipo assim, cara, de verdade, assim, nunca. Uma vez ou outra, assim, tipo, Fer, você não fica com medo deles largarem o peito e tal? E na época já tinha largado já, e tem todo um. Toda a decisão tem todo um por trás dela, né? E aí eu Sim, é teria que muito explicar o por particular. trás, é uma coisa muito individual. Aí eu vou lá e falo, por exemplo, chupeta aqui em casa foi uma bênção pra nossa vida. Você acha que eu vou falar isso? Tipo, lá nos stories, gente, chupeta é uma bênção. Por que eu vou falar isso? Porque aí vai que a mulher dá chupeta e o bebê larga o peito. Aí vai Sim. falar, você, com sua responsabilidade. Eu não vou me meter nessa. Então, tipo assim, aqui o Isaac. Eu acho que tem esse perigo, né? As pessoas acham assim que, nossa, como que ela, com tantos seguidores, falou algo assim, né? Mas, poxa, você é uma pessoa, você é um ser humano, né? Você não é uma entidade. Exatamente, e tipo assim. Mas aí, por exemplo, eu já sei quais são as bandeiras que a galera gosta de levantar e eu não me meto nelas. Então, eu não entro no Boa. assunto dar chupeta. Eu dou. E as pessoas ficam sabendo porque nas fotos são de chupeta. Não entro assim. Apareceu. Mamadeira. Eu não vou ficar mostrando a marca que eu uso, porque eu sei que isso vai dar. Aí quando me perguntam, Fer, você dá peito e mamadeira? Dou. E chupeta? E funciona? Funcionou. É que, tipo assim, não dá pra você falar sobre tudo, né? Exato. Não tem como. Eu prefiro comprar outras brigas, assim. Não comprar brigas, mas eu prefiro me aprofundar em outros assuntos, sabe? Sim, perfeito. Até porque você não é uma, digamos, uma influencer de maternidade, né? Assim, é uma coisa mais holística, assim, né? De todas as coisas que convergem, que fazem parte do universo de uma mulher de 30 e poucos anos, né? Que tem, sei lá, 7 a 10 anos de casada, que tem filhos pequenos, que, né, tá no relacionamento com Deus e quer se aprofundar no, né, relacionamento com Jesus. Então, assim, todas essas coisas fazem parte da tua vida hoje. Quem sabe daqui a 10, 15 anos você vai estar ali falando com mães de adolescentes, né? Sobre alguma coisa, né? Então não é assim tão específico. Agora eu vou falar só de bebês. Então isso é muito, acho que é legal isso, né? Não ficar tão na bolha mesmo do conteúdo ali, né? E por exemplo, tem pessoas que são especialistas. Você quer saber sobre amamentação? Você segue uma consultora de amamentação. Sim. Né? Então, por exemplo, sono. Eu faço os bebês dormirem no berço. Mas eu nunca entrei, tipo, eu levanto a bandeira do berço. Porque eu sei que esse assunto também é polêmico. Tem a galera da cama compartilhada, tem a galera do berço, tem a galera do colchão. Aí parece assim. Eu tento falar de uma forma mostrando claramente que eu estou compartilhando daquilo que eu vivo. Não é a banda. Sou a favor do berço para sempre. Tipo, não, a minha bandeira é minha família aqui. A maneira, as coisas que funcionam, eu vou compartilhando de acordo com o que eu acho que vai ser bom para as mulheres que se identificam, né? Por exemplo, eu coloco as crianças para dormir cedo e eu gosto de compartilhar o quanto isso é uma bênção. Mas eu não vou lá e compartilho, tipo, bebês devem dormir cedo para que isso aconteça. Não. Aí você pesquisa sobre isso, se você quiser saber sobre isso, sabe? Tipo. Ai, tirando todo mundo especialista de tudo, me cansa. Tipo Ai, assim. nossa, demais, demais. Até a gente começou uma série aqui no podcast, uma vez por mês eu tô trazendo assuntos de educação de filhos, né? Mas assim, o meu filho mais velho tem 4 anos, gente, pelo amor de Deus, eu não tive resultado nenhum até agora, né? Assim, o que eu vou falar da minha experiência, dizendo que eu sei ensinar alguma coisa? Eu não sei ensinar nada desse assunto, eu tô aprendendo, né? Então, eu trouxe a minha mãe, que é psicóloga e especialista no assunto, pra ensinar, pra falar, e tem sido muito gostoso. Mas as pessoas, eu vejo assim, nas redes sociais, elas pegam a experiência de vida
e transformam em ensino. E eu acho que isso é perigoso, né? Algo que não é o que você faz, né? Tipo assim, olha, o jeito certo de educar os filhos é este, de acordo com o quê? De acordo com a sua experiência? Mas o seu filho é diferente do meu, né? Então, assim, a gente não pode transformar experiência em ensino, né? Eu acho que isso é Sim. muito delicado, assim, né? Tem que tomar bastante Eu acho cuidado. que você pode usar muito da sua experiência para você compartilha a sua experiência, né? Tipo Sim, assim, por claro. exemplo, esses dias eu falei sobre como é importante aqui para a nossa casa a gente, em vez de falar para as crianças para de ser egoísta, para de ser mentiroso, a gente falar para uma coisa que a gente aprendeu num curso. A gente Uhum. falar, curso de criação de filhos, a gente falar para eles características do caráter de Deus. Então, por exemplo, Sarah e Samuel estão brigando por causa de um brinquedo. Eu vou lá e falo, filho, filha, vocês precisam ser mais generosos. Vamos dividir. A gente falar, para de ser Uhum. egoísta. Compartilhei essa Perfeito. experiência e eu achei isso uma coisa muito legal. Acaba que, de certa forma, é um ensino, né? Tipo, quando eles me passaram isso, mas não é uma coisa assim, foi comprovado psicológica, na psicologia, na ciência. Não! Exato. É por isso que eu É. falo, às vezes nos falta um pouco mais de vivência, de É. comunidade, de Sim. aprendizados de comunidade. Lógico que tem coisas que é legal a gente saber profundamente, na neurociência, lá, eu sei, mas eu acho que a gente perde, como todo mundo quer ser muito professor, especialista de tudo, a gente perde a oportunidade só de Uhum. ser mãe. Eu sou mãe, eu tô Exatamente. aprendendo, então eu corrigi de tal forma. No outro dia eu mudei de ideia, achei que não tá funcionando, que meu bebê é diferente. É, Aham. e essas experiências é uma maneira da gente pensar, sabe? Como que eu tenho Uhum. agido com meu filho, sabe? Será que eu tenho agido assim? Será que minhas palavras têm sido de bênção ou não? Então, eu acho que é mais um compartilhar as experiências para trazer questionamento, sabe, para as pessoas Sim. e Uhum. trazer uma. O Rafael sempre fala, a gente ser aquela pedrinha no sapato das pessoas, sabe? De tipo, nossa, Sim. eu ouvi isso ontem. Eu acho que é legal, talvez, eu repensar a forma que eu tô falando, mais do que esse papel de sou professora de educação para crianças, me sigam para saber tudo. Eu não sei, igual você falou, eu não sei. Exato. Mas Aham. o que eu sei é, o que eu tenho feito nesse sentido tem dado Uhum. tal tipo de resultado. É tipo compartilhando o processo de aprendizado que você tem Isso, passado, né. Isso é muito isso. legal. Porque assim, aprender à luz da Bíblia. Você quer Exato, saber, você vai isso para a Bíblia. exatamente. E eu acho que isso é uma forma de você brilhar a luz de Jesus no seu Instagram, né, de mostrar a graça de Jesus para as outras mães, assim. E pensando um pouco nisso, assim, de como que você pode brilhar a luz de Jesus e mostrar a graça de Jesus como mãe no Instagram, até para as mães aí que estão ouvindo, que também compartilham. O que você acha que é importante a gente lembrar quando vai compartilhar alguma coisa sobre maternidade, pensando nas outras mães também? Eu acho que a melhor forma da gente brilhar a luz de Jesus é a gente deixando muito claro quão pecaminosas nós somos. Porque pronto, aí eu já deixo muito claro que eu Pronto. preciso de Deus, né? Amém, exato. Que eu preciso da graça dele. Então, quanto mais eu mostro que eu tenho tudo sob controle e nada de ruim acontece na minha casa, porque a nossa casa é maravilhosa. Uhum. E pelo contrário, quanto mais eu mostro o quanto lógico que as pequenas vitórias a gente comemora, né? Ontem eu até postei que eu consegui fazer os 3 dormirem sozinha aqui em casa, dei banho, dei mamar, fiz os 3 dormirem. É uma vitória pra mim. Mas é uma vitória justamente porque nos Uhum. outros dias eu peno. Não é uma coisa natural, tipo, Aham. ai, mas um dia onde eu fiz os 3 dormindo no berço, dei banho, mamar, estou aqui de minha feita. Não, tipo, meu Deus, eu consegui, né? Sim, E tipo, Deus, obrigado, o Senhor me capacitou, tô sem força, tô exato. cansado, tô sem ajuda aqui em casa, tá bem difícil. Então, eu acho que uma ótima forma é a gente sempre apontar pra Cristo, sabe? Tipo, não Uhum. só façam como eu faço, mas, tipo, reconheça a sua dificuldade e busque em Sim. Deus aquilo que você precisa, né, de Uhum. abastecimento. Busque em Deus sabedoria para ser uma melhor mãe. Reconheça as suas fraquezas, as suas limitações, sabe? Sai desse lugar de viver sozinha e busca uma igreja, busca uma comunidade, Sim, busca perfeito. a palavra, sabe? Eu acho que a melhor maneira da gente refletir a Cristo nas redes sociais é tirando as pessoas de olhar para nós como se fosse um espelho, mas apontar a nossa vida para Cristo, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu não acredito que eu faça 100% do tempo, mas é uma coisa que eu tenho, que o Espírito Santo me incomoda, sabe? Né? Uhum. Vamos trazer a glória para o lugar certo, direcionar as pessoas para o lugar certo, já que elas estão ali te assistindo. Então, como é que eu posso fazer disso um lugar onde as pessoas enxergam a Cristo?
Mas eu acredito que essa leveza que você traz, né, de mostrar que não é tudo tão fácil, de que é difícil, mas que estamos aí com um sorriso no rosto, isso mostra Jesus, né? Porque assim, Ai, amém. a gente não vai ser aquela. Eu acho muito chato se a pessoa vira. Se as redes sociais viram Muro das Lamentações, onde você tá sempre chateado. Eu acho que nós, como cristãs, podemos mostrar: olha, tá difícil, hoje não tá rolando aqui, né? Mas eu não vou me desesperar, né? Olha, perdi a paciência hoje com meu filho, errei com ele, mas o Espírito Santo vai me capacitar, as misericórdias do Senhor se renovaram novamente nessa manhã e eu vou tentar de novo, porque eu dependo de Jesus. Eu acho que é um pouco isso, né? Ter esse É, mostrar essa alegria apesar dos perrengues maternos, que é sim, difícil para todas nós, né? Tem mães de um que tem dificuldades que a gente não tem, como mães de três, né? Então, assim, difícil, desafiador é para todo mundo. Não sim. conheço uma mãe que tem a vida fácil. Sim, ou até mesmo, tipo assim, eu tô numa fase que eu tô lamenta tá sendo muito difícil, e tal, então você compartilhar isso de forma tipo: "Gente, orem por mim, tá sendo muito difícil". Isso, Tipo assim, não tô aham. conseguindo achar alegria, não porque a gente tem fases assim. Eu tenho uma que Tem, eu passo uma semana inteira falando: "Cara, o que eu fiz da minha vida?". E tem sim. semana que eu tô assim: "Cara, nada me abala", entendeu? Eu tô Aham, aqui falando aham. abaixo, olho nos olhos do meu filho, aplico todas as coisas que eu aprendi. A gente, como ser humano, é assim, sabe? Sim. Então, Uhum. o problema, eu acho, da pessoa que tá na rede social e ela tem um público grande, ela jogar, como é que fala? Sem soar feio, jogar cocô no ventilador e sair, entendeu? Tipo, espalhei pra tudo que é lado, É. não trouxe nenhuma solução, só desabafei. Ai, você faz isso com uma Aham. amiga, você faz isso com seu Exato. marido, você faz isso com a sua mãe. É muito complicado você jogar um problema ali na rede social e sair. Só joguei, Uhum. entendeu? Tipo assim, mostrei pro pessoal que eu não aguento, não dou conta, e é isso aí, tchau. Aí já falta sabedoria, né? Então, eu tento fazer isso também. Assim, quando eu tô passando por um problema, eu tento falar, não dá pra eu jogar na mão da galera, meu problema é ir embora. Igual eu entrar num ginásio Uhum. com 600 mil pessoas e falar, gente, tá sendo muito difícil, não aguento mais. Tchau. E saio do palco e vou Uhum. embora. Não tem sentido. Então é melhor ter feito isso lá com Aham. o meu Rafa. Falar, Rafa, eu não aguento mais É. chorar e desabafar e tudo mais. Então, eu acho que a rede social não é. Quando você é um influenciador, você tem ali um espaço, uma comunidade grande, pessoas que te assistem. Eu acho que aí já não é. Não acho que é uma coisa que agrade a Deus, Uhum. sabe? Muito bom. Dica de mãe. Hoje você vai estrear um quadro novo aqui do podcast que se chama Dica de Mãe, em que eu sempre vou pedir para as convidadas compartilharem comigo uma dica bombástica, aquela dica assim que para você foi maravilhosa como mãe. E hoje vamos ouvir de Fernanda Witwicki uma dica bombástica. Conta para nós. Cara, é que, ó, no meu livro As Primeiras Quatro Estações, cada final de capítulo eu dou dicas pra aquela idade, tipo, dicas que funcionou aqui em casa. Sim, Então, tipo aham, assim, tem muitas dicas aham. diferentes, assim, de coisas que a Mas gente diz pra usou. gente uma dica assim que agora tá sendo Cara. massa pra você, atual assim. Eu compartilhei no Instagram esses dias, pra idade das que as crianças estão, né, de 2 anos, que é borrifador. Você compra um borrifador, você coloca água e você Hã. pede para as crianças irem molhar alguma coisa. Vocês têm um lençol, fala, filho, preciso que você molhe meu lençol. Aí você vai lá, pede pra criança ficar molhando, ela vai ficar vendo aquela. Tanto ela vai treinar a coordenação motora, né? Sim, Tipo, perfeito. quanto ela Uhum, vai ver, tipo, tem gente que fala pra pintar a parede. Vai lá pintar a parede uhum, do muro lá de fora, uhum. né? Aí você coloca a água, a criança vai ficar pintando, vai mudar a cor da parede, ela vai achar que ela tá pintando. Sim, Tem gente que dá rolinho de tinta com a. Só que não sim. é com tinta, né? Isso é uma coisa que funciona muito aqui em casa. Do desespero de supermercado, carro, algum lugar que você precisa ir, você precisa de um pouco mais de silêncio. Biscoito de polvilho é uma coisa que Aham. funciona demais aqui Nossa, em casa. aqui também. Gente, é incrível. É incrível o poder do biscoito de polvilho. Então, é uma dica assim. É. Ontem eu fui na casa de uma amiga minha e o Isaac estava bem, assim, bem enjoadinho, não queria ficar no chão, não queria ficar no colo, tá? Eu queria muito conversar com ela. Tipo, tem uma meia hora de conversa Sim. ali tranquila. Aí ela falou, aí ela sabe que gosta, que eu uso muito. Ela falou assim, amiga, eu tenho biscoito de polvilho aqui, você quer? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu conversei 40 minutos. Tá vendo? 40 minutos eu Olha. conversei, assim, sem ficar em pé, baixando, brincando, porque eu queria ter 40 minutos sentada só. Pronto. Sim. Aham. É Ah, e batata. o meu filho do meio não estava se adaptando no Ministério Infantil da igreja. O que resolveu foi a tia dar biscoito de polvilho.
as tias lá dão biscoito de polvilho, ele começa a se soltar e fala, não, dá pra eu ficar, né? E vai indo, Gente, você que vê? tem esse biscoito de polvilho babado, O hein? que tem? Babado. Biscoito de polvilho é tudo de bom, gente. Ainda bem que a gente mora no Brasil. É O verdade. que o povo lá de fora faz? Não sei, Não mas sei. Mas assim, pra isso funcionar, precisa não ser um hábito, né? A partir do momento que todo dia você dá, acabou. boa. Eu, por exemplo, o Não, biscoito de não. polvilho aqui em casa eu uso, é tipo minha carta na manga, que a gente vai ter bodas agora, nossa cerimônia. Eu vou fazer aqui, e na nossa bodas, tipo assim, 80% dos nossos convidados são pais de bebês, que são nossos amigos. A gente vai fazer pacotinhos de biscoito de polvilho pra dar pra criançada na hora da cerimônia, que eu sei que é batata. Maravilhoso. Aham. Se eu desse todo Perfeito. dia, já não ia ser o mesmo efeito. Então, Não, a parte da dica é saber usar em momentos de emergência. Sim. Aqui em casa, eles só comem biscoito de polvilho no fim de semana. Então, assim, se em algum dia da semana aparece o biscoito de polvilho, então é porque tem alguma coisa ali que eu tô precisando Isso, sei lá, fazer, uma né? consulta no médico, uma coisa assim. Exato. E quando a gente acha biscoito de polvilho, tipo, de cenoura no mercado, que é laranja, nossa, daí, né, tem que fazer. Tem Eu já isso? achei. Laranja, que era da cor laranja, que era de cenoura, e de batata doce roxa. Já achei, mas assim, Nossa, achei gente, umas duas isso aqui não vezes só. chegou no Mato Grosso do Sul ainda não. Então, ó, tô te dando mais uma ideia de empreendedorismo. Fazer biscoito de polvilho colorido. Nossa, aí Colorido, pronto. com cores da sua paleta linda. Nossa, Dos ótima teus... ideia. Você me deu uma ótima ideia aqui. Ai, gente. Ai, Fer, muito obrigada, viu? Eu amei a nossa conversa. Acho que deu para aprender bastante com você hoje, assim, da tua experiência, do teu testemunho. Eu quero te agradecer, não só por participar do podcast, mas por ser essa mãe querida nas redes sociais, assim, que a gente consegue assistir e ter leveza, a gente não se sente mal te assistindo, a gente se Que sente bom. acolhida, e eu acho isso muito gostoso, você brilha, assim, a luz de Jesus no seu Instagram, eu queria te dizer isso, e te agradecer muito, muito por tirar essa 1 hora aqui para conversar comigo dentro da tua vida louca e corrida, e obrigada, Foi um Fer, de prazer. coração. Foi um prazer, me chame quando quiser, estou à disposição. Ah, então tá jóia. Um grande beijo e uma semana excelente para todas vocês. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.